Bem-vindos ao Conexão Global. Hoje é o primeiro episódio e eu tenho a honra de trazer o Rabino Dov, que é o meu rabino, é a pessoa que me trouxe de volta ao judaísmo, é a pessoa que tem me guiado espiritualmente e com quem eu me sinto muito honrado de ter ele como o primeiro convidado. O Conexão Global é uma iniciativa para poder inspirar as pessoas a pensarem mais amplamente, a pensarem globalmente em termos de vivência, em termos de investimentos, em termos de ideias de migração e que possam conhecer pessoas que de alguma forma já estão fora do Brasil e que têm experiências relevantes e histórias interessantes para contar. Então, mais uma vez, bem-vindos. Dov, muito obrigado pela sua disponibilidade, por poder vir participar conosco. Eu queria começar te pedindo para contar um pouco da sua história até você chegar aqui nos Estados Unidos. Eu sei que você vem de uma família de rabinos, de uma família muito ligada a toda a questão, digamos, espiritualizada do judaísmo. Então, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, se apresentando. Eu sou uma pessoa fascinada por biografias e sempre acho que as pessoas sempre têm coisas muito interessantes para contar e que todo mundo tem alguma coisa que pode nos ensinar. Com certeza, vamos nessa então. Primeiro, uma alegria e uma honra também estar aqui, ainda mais no primeiro episódio, algo que eu vou carregar também para sempre. Muito obrigado pela confiança e por me dar essa oportunidade. Eu acho que o certo seria começar a contar a minha biografia pela história do meu bisavô, a quem eu tenho um nome. Meu nome é Dov, no hebraico Dovber. Meu bisavô, ele tem o nome também de Dovber Begum. Eu vou até fazer um parênteses, já que eu gosto muito de futebol. Hoje eu também vou responder uma pergunta famosa, importante, que o Brasil inteiro gosta de saber. O motivo do 7-1. Por que o Brasil perdeu de 7-1? Alguns culpam o Neymar, alguns o Felipão, alguns até a Dilma. Mas hoje na história você vai ter a resposta também dessa pergunta. Uau! Então vamos lá. Meu avô foi um judeu russo, religioso, racídico. Então ele seguia a linha racídica, eu acho que de Karlin, um dos movimentos que haviam lá na cidade de Pinsk, onde ele morava. Ele teve a graça, a sorte de escapar da Rússia pelos esforços do famoso Barão Hirsch, que trouxe muitas famílias para o sul do Brasil, mais especificamente para Erechim, para Quatro Irmãos. Eles imigraram a família, se eu não me engano, no ano de 1927. E eles chegaram em Erechim, em Quatro Irmãos, lá no Shtetl, como no vilarejo, como a gente chama. Eles tiveram os dois filhos, o meu avô, alguns conhecem como Rabino Henrique ou Rabino Hershleib, e o irmão dele, que é até mais velho, o Rabino Jacó ou Rabino Yankel, já em Quatro Irmãos. Como dois jovens brasileiros, sem ainda uma infraestrutura judaica daquela que existe hoje, em São Paulo, em outros estados, mesmo em Porto Alegre hoje já é diferente. Naquela época era muito complicado você realmente viver uma vida de observância judaica. E os garotos, o sobrenome Begum em russo, inclusive, Ariel, significa corredor ou atleta. Então é uma família bastante atlética. Como bons jovens brasileiros, cresceram jogando bola pelas ruas, fazendo amigos, e eles eram muito bons realmente de futebol. Então a história vai que com seus, enfim, talvez 9, 10, 11 anos, os rapazes, talvez o meu tio-avô, o Jacó, com 13 anos, 14, mais ou menos nessa idade, eles estavam jogando e um olheiro do Grêmio Futebol Clube viu os rapazes jogando e falou, eu acho que aí tem potencial, e queria já trazer eles para o clube, talvez assinar algum compromisso. Quando o meu bisavô, o Dovber, escutou, ele falou, um segundinho, vocês querem virar um empresário, um médico, tudo bem, mas jogador de futebol, ainda mais nos anos 1920, lá no sul do Brasil, ele achou que não era um bom plano para a vida deles, ainda mais para um judeu russo. Mas o problema é que ele não tinha muito o que oferecer para aqueles jovens. Ele não tinha nem família, a família depois, já estamos falando dos anos 40, né? Já tinha sido muitos deles massacrados na Segunda Guerra. Paralelamente a isso, ele tinha um parente dele que se chamava Yossel Weinberg, que viajava para o Brasil e outros países, como a África do Sul. Ele era um judeu nova-iorquino,
morava em Nova York, não sei se ele era nova-iorquino de origem, mas morava em Nova York. E ele fazia um trabalho muito importante com o movimento Chabad, na época com o Rebbe anterior, o sogro do nosso Rebbe, de principalmente levantar fundos para toda a infraestrutura judaica. E ele ia para o Brasil para conhecer as pessoas, e ele ficava na casa desse Dov Ber Begun, do meu bisavô. E nisso o Dov Ber começou a conversar com ele sobre a situação dos jovens, dos filhos. Ele queria que eles fizessem alguma coisa mais produtiva, eles querem jogar bola. Ele não sabia o que fazer com eles, não tinha muitas alternativas. Esse Yossel Weinberg falou, eu tenho a tua solução, manda eles comigo para Nova York. Imagina só. Estamos falando agora no ano 1948, o pai aceita um grande sacrifício de mandar os filhos naquela época, né? Não precisa nem entrar em detalhes do que significava, não tinha tecnologia, não tinha nada. E eles foram numa viagem, se não me engano, de 10 escalas, em 48, uma delas em Miami, o primeiro Begum a pisar em Miami, né? O meu avô e o irmão deles. E aí chegaram em Nova York, ainda quando o Rebbe anterior era o líder do movimento Chabad, 2 anos antes dele falecer, e o resto é história. Ficaram lá 10 anos até se casarem, 10 anos sem ver o pai, um grande sacrifício que ele fez pela educação dos filhos. Eu falo que ele colheu o mérito que ele teve, que depois esses filhos, o meu avô, o Rabino Begun, se tornou um grande educador, foi com certeza pelo sacrifício do pai, de realmente deixar com que o filho ficasse 10 anos longe de casa para trabalhar na sua educação. E aí voltaram para o Brasil depois, já de casados como rabinos, e aí começa a história comunitária da família, depois com meu pai, e aí eu sou já a 3ª geração. Mas eu falo que a culpa do 7-1, para voltar, foi do Yossel Weinberg, porque se não fosse ele, meu avô certamente seria jogador do Grêmio, meu pai seria jogador profissional, e eu seria jogador profissional, e com certeza eu estaria lá no Mineirão, e 7-1 não seria 7-1, não sei se seria talvez 6-1 ou 5-1, mas 7-1 com certeza não seria. Então essa piadinha que eu faço é a relação da nossa família com a cultura brasileira do futebol, mas tudo é divina providência e esse era o caminho que a família tinha que traçar. Você, antes de vir para os Estados Unidos, você estudou na França. Como é que foi, digamos, toda a sua formação até se tornar rabino? Então, eu saí do Brasil muito jovem. Eu fiz a escola Lubavitch, inclusive essa escola que meu avô fundou. Depois a Yeshiva... Isso em Nova York? Não, isso ainda em São Paulo. Ah, em São Paulo. Em São Okay. Paulo, cresci lá e fiz a escola Lubavitch, que meu avô fundou, junto com o irmão dele. Depois eu passei alguns anos na Yeshiva, que é chamada de Yeshiva Ktaná, Yeshiva pequena não pelo seu tamanho, mas pela idade que ela serve. São jovens menores, de tipicamente 13, 14, 15, 16 anos. E aí já não tinha mais para onde ir. A gente tinha já necessidade de viajar para fora se a gente quisesse continuar nessa jornada, o que estava muito claro para mim. Então, a Yeshiva da França foi uma escolha natural, uma Yeshiva que tinha um bom nome, e o meu irmão tinha estudado lá, tinha alguns amigos que também estavam lá, uma Yeshiva muito emblemática, centenária. Então, foi um challenge, porque era uma Yeshiva, é ainda uma Yeshiva muito séria, muito rígida, muito militar, como eles falam, né, no nosso mundo das yeshivot, uma yeshiva assim de realmente você tem que estar disposto a respeitar os horários. A gente estudava das 7h30 da manhã, para vocês entenderem. Isso daqui é um podcast por si só, a vida numa yeshiva, mas das 7h30 da manhã às 8h30 da noite, todos os dias, Uau. Inclusive nos domingos. Então é uma imersão muito intensa realmente no judaísmo, em você mesmo, na tua alma. É incrível. Então foram anos maravilhosos, 3 anos na França, onde também eu aprimorei a paixão pela comunidade, além do meu autocrescimento. A gente conheceu a comunidade francesa, a comunidade judaica incrível, muito calorosa. Toda sexta-feira a gente visitava os escritórios dos judeus lá em Paris, e era tão comum eles fecharem o escritório, porque o jovem da Yeshiva chegou, eles queriam escutar uma palavra de Torá, colocar um tefilim, receber uma halá. Era incrível o amor que eles tinham pela Torá, pelo judaísmo. E aí depois eu continuei a minha jornada em Nova York, no ano de 2012, se eu não me engano. Foi o primeiro ano realmente nos Estados Unidos. Me apaixonei. A Yeshiva em Crown Heights.
Depois eles me mandaram para um ano de shlichut, que eles chamam, que é um ano de, vamos chamar de internship, o exchange, que vocês têm, de você realmente fazer um trabalho, você já é um jovem mais velho, então você pode ajudar jovens menores. Então eu fiz esse trabalho em Buenos Aires, e aí minha graduação foi em Los Angeles, no ano de 2014, em West Hollywood, numa yeshiva. E foi aí que eu finalizei essa jornada de mais de 7 anos, né, de yeshivot. Posteriormente, já conheci a minha esposa em 2015 em Nova York, e foi lá que eu me estabeleci até chegar em Miami. Você ficou quantos anos em Nova York? Eu fiquei, depois do meu casamento, eu cheguei em Nova York depois da minha graduação no começo de 2015, e fiquei lá até meu casamento até 2017, quando a gente se mudou para Miami. Nesse meio tempo, a gente trabalhou, eu trabalhei, no caso, no Baruch College, que é um colégio em Manhattan, com Jewish Outreach. Então, falar que eu experimentei um pouco também de como é trabalhar com a cultura americana. Inclusive, muito que me levou para Miami foi essa experiência em Nova York. A gente pode falar também um pouco sobre isso. Então fala, me conta qual a sua experiência, digamos, digamos, mais essa cultura americana e o que você, digamos, percebeu de mais relevante ou de mais diferente, principalmente quando a gente compara com cultura brasileira? É uma ótima pergunta, e eu acho que é um mundo por si só. E tem uns contrastes também, né? Porque quando você fala da cultura americana, se compara Nova York e Flórida, são dois mundos por si só. Completamente diferentes. E você conhece muito bem também esses dois mundos. Então, assim, da minha experiência, do meu ponto de vista, foi assim. Eu trabalhei, como eu te falei, no Baruch College. E eu faço agora esse paralelo várias vezes, e me fica muito claro a diferença cultural que você tem em Nova York e em Miami, mais especificadamente falando. Em Nova York, primeiro, a cultura é muito agressiva. Emocionalmente falando, eram dias de muita exaustão. Eu lembro de voltar para casa cansado emocionalmente, um sentimento que eu nunca mais senti. Em Nova York, eu voltava para casa, sabe, pegar aquele metrô e você parece um número, ninguém te olha, você não fala com ninguém. E o brasileiro, ele é muito de trocar uma ideia, de sentar, de conversar. Então, esse foi o primeiro aspecto muito claro. Depois, outro aspecto interessante que eu vi, agora mais especificadamente dos brasileiros que migraram para Nova York, eles eram forçados a se assimilar para aquela cultura. Vamos fazer o contraste. Na Flórida, você não tem cultura local, não tem americanos em Miami, sim, por exemplo, né? Então, as imigrações que vieram para cá, elas ainda mantêm as suas raízes. Brasileiros querem ser brasileiros aqui em Miami, russos querem ser russos, venezuelanos querem ser venezuelanos. Em Nova York é diferente. Em Nova York você tem que realmente se assimilar para a cultura nova-iorquina. Brasileiros que eu conhecia gostavam de falar inglês entre si, porque o Brasil é coisa do passado. Então, é um lugar que te forçava muito a deixar as tuas raízes para trás. Pelo menos essa foi a minha impressão. Isso foi algo que não caiu bem em mim. Eu não gostava muito desse aspecto nova-iorquino, e por isso que a gente gravitou mais para Miami. Apesar da minha esposa ser de Nova York, ela embarcou nesse sonho, e a gente teve esse entendimento de que em Miami a gente poderia, eu pelo menos do meu lado, né, poderia ter mais facilidade de praticar um trabalho comunitário. Nem estava pensando tanto nos brasileiros naquela época, estava pensando nos latinos como um todo, mas eu entendia que aqui era um lugar que os latinos e os brasileiros ainda mantinham as suas raízes, que eram tão importantes para elas. É interessante, e realmente, Miami tem muito essa característica mesmo, né, tem uns lugares que chamam Little Havana, Little Argentina, tem um pouco isso incrível. De as pessoas, né, dos vários países da América Latina manterem as raízes, e dos brasileiros também é muito natural, né? Na minha história aqui nos Estados Unidos, foi muito até de atuação profissional, de ser o brasileiro, que os brasileiros podem conversar, que podem abrir contatos, que podem dar orientação, falar com quem, sobre qual assunto. Isso realmente, o brasileiro gosta de falar com o brasileiro, né? Com certeza. É bem interessante isso. Mas você me falou uma coisa que eu fico sempre observando e acho incrível, como a sua esposa Shula tá assim, super, digamos, enturmada, super à vontade mesmo com os brasileiros, né, que acaba sendo, digamos, a maior parte das pessoas que gravitam, né, lá na sinagoga, e mesmo sem falar português, né, ela tem né,
essa facilidade, né? Não, assim, com certeza. Eu sou sempre muito agradecido porque ela embarcou nesse sonho, mas não só. Você pode embarcar no sonho do teu marido, ou você pode fazer desse sonho também o teu sonho. Isso é embarcar de verdade como, né, como um casal. Ahm, ela já, quando eu conheci ela, ela já era meio fora da caixa. Eu acho que ela foi a primeira mulher ortodoxa a se tornar instrutora de Pilates, né? E é uma graduação que ela fez lá em Park Slope, em Brooklyn. Então ela já tem esse lado assim meio fora da caixa, e eu acho que esse aspecto dela também aproximou muito ela com as mulheres brasileiras, ahm, que curtiram essa vibe dela também. Ela é muito natural, ela é muito ah, in tune, como ela fala, com ela mesma, com o corpo dela. Ela teve os nossos 4 filhos nasceram em casa, então tem vários aspectos dela que são diferentes, mas eu acho que caíram muito bem com a cabeça da comunidade. E ela também curtiu muito também a cabeça do brasileiro. Ela sempre falava que ela não gostava muito da cultura nova-iorquina. Ela falava que ela gostava mais de Los Angeles, que era da onde o pai dela era. Uhum. E ela falava que ela sempre teve o sonho de morar em Los Angeles, mas ela não conhecia a Flórida. Hoje ela fala que a Flórida tem todos os aspectos que ela sempre gostou de Los Angeles. Ela encontrou na Flórida, está super feliz, Que Los super Angeles tem uma enturmada. latinidade também Tem, forte, né? é um lugar muito, é um lugar light, é um lugar leve, é um lugar solto. Eu acho que são lugares parecidos, sim. Mas me chamou a atenção no que você falou e eu lembrei de algumas conversas que a gente já teve, de você contar um pouco também dessa, digamos, forma ou decisão ou princípio que você tem como rabino ortodoxo de estar aberto a conviver quase que com qualquer tipo de gente, qualquer tipo, digamos, de pessoas em termos até de comprometimento, de envolvimento ou de princípios de religiosidade. Porque, em geral, os ortodoxos não têm tanta abertura para isso. Me fala um pouquinho sobre esse aspecto, porque eu acho super interessante essa abertura que, digamos, você tem e na linha que você atua, recebe de braços abertos, né, mesmo quem não é ortodoxo ou não é um praticante tão religioso. É uma Né? pergunta muito profunda, né? Eu acho que a minha grande inspiração para isso vem da filosofia racídica, mais especificadamente Chabad, muito daquilo que foi o Rebbe de Lubavitch. Quando a gente fala não julgar as pessoas, eu acho que cada ser humano tem dentro dele realmente algo que faz dele diferente de qualquer um que já existiu, qualquer um que possa existir. Tem essa frase famosa que a gente fala: o dia que você nasceu foi o dia que Deus decidiu que o mundo inteiro não consegue existir sem você. Ou seja, quando você nasce com um propósito, com uma missão. Então é muito como a gente enxerga as pessoas, né? Então a observância muitas vezes pode sim criar um certo tipo de distanciamento. Eu observo dessa forma, então quem não observa dessa forma já está numa outra categoria. Mas a gente está muito acostumado a pensar de uma forma revolucionária, que cada ser humano ele foi criado na imagem de Deus, da sua forma, na sua família, com os seus méritos, com as suas falhas, mas com as suas qualidades para fazer o seu trabalho, o seu serviço nesse mundo. Então, quando você realmente olha o mundo dessa forma, as pessoas dessa forma, você realmente é aberto, porque não é aquele clichê, ser aberto para todo mundo, e você realmente está disposto a aprender de cada um, porque você sabe que cada um carrega dentro dele, né, essa chama divina. Eu acho que, na minha visão, ser cabeça aberta é você estar disposto a aprender de cada um, aceitar as influências de cada um e receber as pessoas da forma que elas são, das formas que elas realmente são, sem pré-julgar ninguém. E, enfim, eu acho que isso é o que o mundo mais precisa hoje. Quando você olha ao próximo, não olhar só pela tua lente, mas pela lente dele. Até porque a gente tem visto no mundo cada vez mais polarizações, né, em vários aspectos. Desde polarizações políticas, religiosas, de todo tipo. E a gente, claro, sabe que isso de certa forma estimulado, porque muitas vezes interessa realmente polarização. Mas
a gente tem que conseguir enxergar o outro muito além, digamos, dos estigmas ou daquilo que a gente vê, né, numa primeira observação, né? Correto. Eu gosto muito dessa sua fala de que cada ser humano tem uma missão na vida. Me fala um pouquinho mais sobre esse entendimento do judaísmo, da missão que cada um tem no mundo. Bom, primeiro que é um tema até mais amplo do que isso. Eu gosto sempre de fazer o paralelo da diferença entre fé e ciência, não agora tanto nos aspectos intelectuais, mas naquilo que sai do estilo de vida, se você aporta apenas a ciência, se você aporta um pouco de fé. Então, na ciência, como a gente enxerga o mundo, é uma evolução. Então, na verdade, a gente está aqui, talvez por um acaso, são bilhões e bilhões de eventos aleatórios que trouxeram a nossa existência. Então, como a gente se enxerga dentro desse contexto, somos um acaso. A gente está aqui hoje, não está aqui amanhã. Não existe uma orquestra por trás da nossa existência, um pensamento, né, uma ideia, um propósito, uma missão. Quando você fala de fé, quando você fala de o mundo ser um ato, uma consequência de criação, o que você imply, o que você implica, né? O que sai desse conceito? Que o mundo foi criado por um criador que criou o mundo por um propósito, e todas as galáxias e o macrocosmo e o microcosmo e todos os aspectos desse universo estão lá porque eles devem estar lá, e junto com isso a tua existência. Ou seja, Deus te colocou no mundo, você foi enviado, você foi colocado nesse mundo, nessa geração, na tua família, da tua forma. Então, é um tema amplo, mas é uma forma como a gente enxerga todo o aspecto da vida. Então, é um estilo de vida. Eu acho que isso é algo que ele até agrega na qualidade de vida, porque você viver a tua vida sem saber se você está indo, ouvindo, sem ter um propósito, a vida fica muito vazia, porque realmente qual que é o sentido de tudo isso? No judaísmo a gente está acostumado a acordar de manhã e se perguntar por que a nossa alma desceu hoje para o corpo. A gente começa o dia falando Modeh Ani Lefanecha, a gente agradece a Deus, e nessa reza curta a gente termina com as palavras Rabá Emunatecha, obrigado por ter confiado em mim. A gente fala assim com Deus, porque se Deus nos colocou hoje no mundo é porque Ele confia na gente, Ele confia na nossa capacidade de praticar o nosso propósito no dia atual. Sabe outro tema interessante também, que a gente já conversou algumas vezes, eu queria que você falasse um pouquinho, como é conciliar a vida de religioso com a modernidade hoje? É um desafio, né? Até a Sim. questão da dieta kasher, enfim, as questões de realmente observar o sábado, enfim. Conta um pouquinho Sim, disso. legal. É uma pergunta muito boa também. Eu acho que toca um pouco nessa tecla que a gente falou antes. A modernidade não é uma contradição com o judaísmo, muito pelo contrário. A gente entende que tudo que foi criado, ele foi criado por uma razão, inclusive as modernidades, a tecnologia, tudo pode ser utilizado por bem, inclusive é o que a gente está praticando agora. A gente pega a tecnologia, num mundo que a tecnologia está sendo usada de maneira tão conturbada tantas vezes, com fake news e com valores deturbados, você poder utilizar essa tecnologia para falar o bem, praticar o bem, aproximar as pessoas, ensinar as pessoas, que é realmente o que você está iniciando nessa jornada, eu acho que você está literalmente utilizando a modernidade para fazer o bem. Então, assim, eu acho que é uma maneira que a gente enxerga o contexto geral. E aí, dentro disso, por exemplo, você falou do Shabat. O Shabat é o maior exemplo disso. O Shabat é o dia, quando você pratica ele de verdade, é por isso que hoje muitas pessoas falam tanto como o Shabat cada vez mais se torna um tema tão atual. Porque num mundo de tanta tecnologia que você não para por um segundo e você tem os seus afazeres e as tuas crianças, e-mail para cada lado, WhatsApp, é tanta coisa, é uma exaustão tão intensa. Você tem um dia orgânico que você fecha o telefone, fecha a empresa, fecha a lojinha, e você tem um dia para cuidar da tua alma, ir para a sinagoga, rezar, sentar com a tua família, longe da tecnologia. Então se torna mais uma vez um tema muito atual. E assim em cada coisa, eu acho que a modernidade e o judaísmo, eles se casam super bem. Para você, o que é de fato hoje
trabalhar conscientemente e efetivamente para a melhora do mundo? Eu acho que eu me considero uma pessoa extremamente feliz. Eu estou falando agora não como chapéu, não com chapéu de rabino, com chapéu de ser humano. Assim, eu me considero uma pessoa extremamente feliz porque eu tive essa graça, essa sorte de ter um trabalho que, parênteses, eu não chamo de trabalho, eu chamo de missão de vida. Porque um trabalho é 9 to 5 job. Missão de vida é uma missão de vida. Mas eu tenho um trabalho que ele faz bem para as pessoas, ele aproxima pessoas, ele engaja pessoas, ele aproxima pessoas com elas mesmas e entre elas. Então, dentro daquilo que eu falei antes, poder estar vivendo essa vida e praticando tudo aquilo que eu aprendi e podendo agregar valor para as pessoas ao meu redor é um motivo de extrema felicidade. Falando então em trabalho, vamos agora contar um pouquinho todo o desenvolvimento do Centro Judaico de Miami, como começou, como está se desenvolvendo e quais são, digamos, os projetos futuros. O Centro Judaico de Miami começou, de certa forma, quando eu e minha esposa Shula, na época com meu filho Mendel, nosso filho Mendel, a gente migrou para Miami em agosto de 2017. Nossas boas-vindas foi aquele furacão emblemático chamado Irma, né, que veio uma semana depois da gente chegar, já tinha que fugir. Então já para a gente conhecer o estilo do local. Mas eu falo que a gente veio com uma mala e um sonho. A gente veio sem nada para cá. A gente veio realmente para try America, tentar conquistar o mundo. A gente sabia que existia aqui uma carência. Eu também faço bastante esse contraste da peculiaridade da imigração brasileira para Miami, que foi uma migração muito solitária, não comunitária, como outras imigrações para Miami, inclusive a imigração venezuelana, vieram milhares de judeus venezuelanos, dentro de alguns anos, vieram como comunidade, já se conheciam, já estavam juntas, colocaram as crianças na mesma escola. Os brasileiros não, os brasileiros vieram durante 4, 5 décadas, cada um para o seu bairro, cada um sozinho no seu tempo. Então, sim, existiam centenas de famílias, mas não existia uma comunidade. Porque uma comunidade não são apenas uma quantidade de famílias, é uma comunidade. Elas viverem em convívio, exatamente. Então, eu acho que a carência existia, porque você tinha, por um lado, as famílias, por outro lado, elas estavam dispersas. Então, o que faltava? Talvez uma colher para juntar elas, realmente entregar a vida para juntá-las. Então, no começo, foi um trabalho como qualquer empreendedor. Eu me vejo muito no empreendedor porque no começo era um sonho que eu tinha que vender para as pessoas. Então, era bater nas portas, era escutar o nome de uma família que morava em Weston, pegar o carro até Weston, bater na porta, conhecer a família. Depois, tem o Ariel e a Ari, mandar uma mensagem, marcar um café, a gente se conheceu dessa forma. Quer dizer, foram várias histórias para primeiro a gente criar laço com o máximo de número de pessoas que a gente conseguiria e fazer um Shabbat em casa. Então foi muito no one-on-one. E depois veio a mágica. Quando a gente pegou todas essas relações e colocou elas num evento, numa sala, aí já não era mais a nossa energia. Já era algo que se criou naquele quarto, famílias que se conheciam, que os pais se conheciam, que um não sabia que o outro morava aqui, amigos de escola. Foi incrível as histórias que a gente viu. Pessoas que não se viam há 50 anos, voltaram a se ver em Miami, não sabiam que o outro estava por aqui. Então, assim, realmente foi uma mágica. Demorou para a gente chegar nesse ponto, eu digo, talvez 2 anos, para essa energia realmente se aflorar. Eu lembro que a gente fez a primeira feijoada de Hanukkah, foi no ano de 2019 ou 2018, agora não me lembro. Foi super marcante. Você estava lá, né? E tinha, não tinha lugar mais. Eu acho que foi a primeira vez que a gente viu, uau, aqui realmente existe uma comunidade. A gente olhou para aquele momento e falou, uau, eu acho que valeu a pena todo o esforço. E o resto é história, né? A gente, graças a Deus, conseguiu realizar um grande sonho que era de dar para essa comunidade uma casa, um espaço, corpo e alma, né? Você pode ter alma, mas tem que ter um corpo. Você pode ter energia, comunidade, mas você tem que ter uma casa às 4 paredes. A gente conseguiu um local maravilhoso, numa área estratégica em Aventura, onde
está concentrada a maioria da comunidade, não só Aventura, mas North Date, Sunny Isles, Hollywood, Hallandale, todo esse miolo. E hoje a gente tem lá uma casinha. Não é tão casinha não assim. Não é tão casinha assim, né? Vamos ser menos humildes. Graças a Deus, um lugar maravilhoso que está servindo a comunidade. Todos os dias, basicamente, tem eventos, mas não dá para deixar de destacar o nosso Shabbat, sexta-noite, sábado. Um dado muito legal, Ariel, você sabe disso, você participa. Todas as sextas de noite, desde que a gente começou o nosso serviço de Shabbat, Kabbalat Shabbat, a gente recebe uma nova face. É alguém que está vindo do Brasil, é um primo de alguém que está na casa dele. É uma família que estava aqui há 30 anos e a gente só descobriu agora e veio para o Shabbat. Então é incrível quantas famílias têm feito parte e estão fazendo parte dessa história. E os planos do futuro é continuar crescendo, continuar engajando mais famílias e as engajadas mantê-las cada vez mais dentro daquilo que a gente está querendo, escutar muito o feedback das famílias, né, para a gente saber onde focar a nossa atuação. E também tem o sonho de ampliar, né, o espaço físico. A gente está entrando agora nos primeiros estágios de uma campanha para ampliação e a construção de uma sede long term, a longo prazo. Que legal, que legal. Eu vou agora te fazer uma provocação sobre o desafio que a gente tem neste momento, digamos, da história do mundo, em que, de fato, a gente percebe e vivencia, né, um aumento tão grande do antissemitismo. Como você, digamos, enxerga e aconselha, digamos, a nós judeus nos comportarmos e encararmos todo esse, de novo, um momento tão digamos, crítico, né, da nossa história enquanto povo, da história da humanidade, neste, digamos, momento mais tenso, mais crítico? Bom, a tua pergunta ela é extremamente importante. Eu acho que o primeiro ponto é entender que existe aqui realmente um problema. A gente não pode fechar o olho. E é um problema muito sério. Talvez nas últimas décadas a gente não tenha visto, né, uma intensidade da que a gente está vivendo agora. E não só nos países vizinhos a Israel, mas o ódio chegou até aqui, nos colégios. É incrível o que vem acontecendo. E no Brasil, inclusive. E no Brasil, na verdade, sim, que é no mundo inteiro, realmente inteiro, né? Algo extremamente... algo que arrepia, realmente. Você para pensar como pode ser, e você para pensar nas causas, nos motivos, você vai ficar mexiga, né? Porque não tem é uma coisa intrínseca, tá na essência, infelizmente, da história do mundo. Mas, assim, o que eu posso falar, o que me vem em mente é assim... Eu acho que eu trabalho em várias frentes. Tem que ter diplomacia, tem que ter, graças a Deus, tem o Estado de Israel, tem que ter exército forte, tem que apoiar Israel, tem que apoiar o exército. Então, todo esse trabalho tem que estar acontecendo. Quando eu falo apoiar, não é só apoiar financeiramente, o apoio emocional, rezar um pelo outro. Mas eu acho que tem sim o trabalho eles chamam aqui do Little Joe, né? do pequeno ser humano. Talvez é a principal mensagem que a gente pode passar, porque nós somos pessoas pequenas, digamos assim. Nesse contexto geral, não temos grandes decisões, não temos a caneta para fazer grandes negociações. Quem tem que ter muita responsabilidade. Mas os seres humanos comuns e mortais, eu acho que têm uma responsabilidade muito grande também nesse contexto, e da seguinte forma. E aí vem um outro conceito judaico, que é a força das pequenas ações, que é algo que eu acredito muito nisso. Eu vou até te contar uma historinha que eu vivi, e que foi quando eu senti um pouco esse aspecto. Eu não sei se o ano foi 2019, 2020, quando teve aqueles ataques na sinagoga de Pittsburgh, com fatalidades, né, infelizmente uma história trágica. Tree of Life Synagogue, se eu não me engano o nome da sinagoga. E nos dias depois desse evento, eu lembro de muitos judeus estarem discutindo, talvez de não andar com kippah, aqueles que andavam com estrela de Davi queriam tirar, porque realmente o antissemitismo é uma coisa que assusta a gente. E o que a gente tinha falado era que é muito pelo contrário, a gente não pode, né, se esconder nessas horas, a gente tem que ter coragem, é importante ter coragem.
E naqueles dias eu estava na Brickell, ainda morava em Downtown, e eu peguei aquele Metro Mover, para quem conhece, da Brickell para Downtown. E ali eu escutei uma língua que eu não estou muito acostumado a escutar em Miami, que é o inglês. Estou brincando. Em inglês a gente escuta ainda de vez em quando, que é árabe, né? Árabe não tem muito árabe por aqui. Então foi uma novidade. Aí eu pensei assim, eu estou no Metro Mover. O Metro Mover, by definition, por definição, não é o meu destino. Eu estou indo para algum escritório para conhecer alguém, para conversar com alguém. Então são esses momentos da vida que são insignificantes. Eu posso muito bem estar no meu WhatsApp e deixar o momento passar. Você está na sala de espera, né? Mas depois eu pensei, se Deus me colocou nesse momento, isso muito em linha com aquilo que a gente falou antes, que a vida é uma missão, será que eu não tenho alguma missão aqui? Se eu estou escutando um pouco de árabe perto de mim, aí eu pensei, será que eu não posso fazer uma diferença? Então eu aproximei para eles, eram 2 jovens, um morava no Afeganistão, o outro morava, acho que, nos Emirados Árabes. A gente começou a ter uma conversa, o que pode conectar um jovem judeu ortodoxo com 2 árabes? O futebol, obviamente. Então a gente começou a falar de futebol. Eu sou palmeirense, então a gente falou de alguns jogadores do Palmeiras que jogaram lá nos Emirados Árabes, como El Mago Valdívia, para quem conhece. A gente falou de futebol por 5 minutos, de outros assuntos também. Foi uma conversa super agradável. E aí no final eles falaram salam, shalom, paz. Aí ele falou, quando você estiver no Afeganistão, vem tomar um café. Eu falei, certeza, pode deixar, quando eu estiver lá a gente marca. E aí eu continuei no meu caminho, eles continuaram no caminho deles. Eu pensei para mim, eu peguei esses 5 minutos da minha vida, eu pensei assim, esses 2 rapazes vão voltar provavelmente para os seus círculos lá no Middle East. Provavelmente algum dia eles vão estar lá na rodinha deles, quando a palavra Yehud, judeu, vai virar parte da conversa. Talvez alguns amigos vão falar, esses judeus, e vão soltar algum antissemitismo. E aí eles vão se lembrar, talvez, daquele judeu que eles conheceram em Miami, um judeu com kippá, com barba, um judeu religioso. E talvez eles vão mudar um pouco a conversa e trazer uma outra visão. Então, assim, eu estou dando uma história, um evento, eu não sei qual que é o final dessa história, mas também não compete a mim. Eu fiz a minha parte. Eu acho que se cada um fazer a sua parte, fazer o bem, é um pouco clichê? É um pouco clichê, mas o clichê é clichê por um motivo, porque ele tem que ser clássico, ele tem que ser fácil, ele tem que ser de todos. A gente tem que praticar o bem e dessa forma eu acho que a gente consegue sim criar uma onda de positividade e o mundo vai melhorar. It's going to heal. Isso me chama muita atenção porque eu gosto também de falar de legado, né? Acho que eu já passei dos 50 anos, a gente começa a pensar um pouco em legado, né? E eu acho que, digamos, o grande legado é justamente essas pequenas ações em cada interação que a gente tem, deixar algo positivo, né? Não sei o que para você é, digamos, um legado. Legado é uma palavra muito forte, né? Eu acho que o nosso legado muitas vezes nem compete a nós, né? Definir qual que ele vai ser. São as pessoas que viveram à nossa volta, que vivem à nossa volta, que vão definir realmente o nosso legado. Mas eu acho que começa primeiro com um ser humano saudável, espiritualmente, emocionalmente, que ele sabe que a sua vida ele é um propósito. E o legado ele vem com naturalidade, ele vem como consequência. Não necessariamente, né, a gente falou antes da força das pequenas ações. Muitas vezes a gente quer focar num grande legado, numa grande mudança, num grande impacto, mas será que salvar uma vida, fazer o bem para um ser humano, já não seria um legado? Teve uma vez que um rabino, assim como eu, que fazia ativismo, ele fez um evento. Ele tinha acabado de chegar numa cidade, de Ariel. E ele queria fazer um evento, acho que era de Hanukkah, para conhecer os judeus da cidade. Ele colocou energia, dinheiro, fez um mega evento, uma mega produção. No dia do evento, uma mulher veio. Ele se preparou para 200 pessoas, veio uma mulher. Ele ficou assim, abismado. Ele mandou uma carta para o Rebbe, que era, obviamente, o mentor dele, pedindo uma orientação, uma luz. O Rebbe respondeu para ele assim: lembre-se que Moisés também veio de uma mulher. Uma mulher pode ter um Moisés. Quer dizer, uma mulher pode mudar o mundo. Quer dizer, será que sim, um evento para 200 pessoas
é incrível? É. Mas fazer o bem para uma mulher, para uma pessoa, não é tão incrível quanto? Então, esse é um legado tão grande quanto esse mega legado, né, ao olhar mais superficial. Que interessante. Dove, qual foi até hoje o seu maior desafio como rabino? Uau, que pergunta! Essa aí eu preciso tomar um lechaim, como a gente fala. O maior desafio como rabino. Tem uma história que eu vou querer contar, parecida com essa que eu contei agora, mas eu acho que de forma mais amplamente falando, o desafio como rabino na verdade, trabalhar com uma comunidade tão diversificada nas suas influências. Então, a gente tem uma comunidade que as famílias, algumas delas tiveram as suas influências judaicas na hebraica, alguma outra em algum Beit Chabad, alguma outra na Beit Yaakov. Então, são vertentes tão diferentes, estilos tão diferentes. Tem judeu ashkenazi, judeu sefaradi, judeu que nem ia na sinagoga. Como que você cria uma comunidade com tantas pessoas tão diferentes, mantendo também do meu lado os meus valores? Eu acho que esse foi o grande challenge e o motivo de maior orgulho, né? Quer dizer, eu acho que o challenge é onde está também a tua maior conquista, né? Você tem que saber encarar o challenge, mas eu acho que esse foi com certeza o aspecto mais interessante dessa história, foi como trabalhar com cabeças tão diferentes, ideias tão diferentes para criar uma comunidade, porque aqui é uma comunidade de imigrantes, ou seja, cada um ele vem para cá com uma ideia específica, com um gostinho específico daquilo que ele entende que é a vida judaica. Mas são ideias tão diferentes, como você consegue colocar tudo isso numa casa só? Então acho que essa que esse foi o grande challenge, mas talvez essa foi a grande mágica. Eu adoro aquela brincadeirinha, né? Aquela piadinha, né? De que basta ter dois judeus para ter certeza. 3 opiniões, né? E de piada esse não tem nada, né? Com certeza. E justamente porque existe uma diversidade e eu acho que assim o judeu consegue, né? O judeu enquanto povo fazer da diversidade um aumento, digamos, uma coisa grande, perfeito, né? Uma coisa bem maior. Perfeito, né? Perfeito. Tem que ser olhado assim, com certeza. Essa é a maior beleza, né? Quando você tem ideias diferentes, quando elas se juntam para colorir um lindo quadro. O quadro pode ser... Você pode pegar alguém que não sabe fazer um quadro, vai pegar muitas cores e jogar no quadro, vai ficar feio. Mas se você sabe colocar cada cor no seu lugar, então essa diversidade, essa diversificação, ela só aumenta a beleza daquela foto. E assim, outra história que eu posso contar mais especificadamente, que eu acho que vai ter um valor também, talvez, para a audiência, Ariel, porque não tudo foi fácil, né? A gente conta e conta, parece que tudo foi muito fácil. E como qualquer empreendedor, você tem que suar, tem que acreditar muito. E tem momentos que você também... são momentos que você começa a reavaliar se você está no caminho certo ou não. Acho que isso é tudo muito normal. Depois dos primeiros eventos, depois do primeiro evento que a gente fez, que foi aquela feijoada foi incrível, a gente falou, agora eu se consagro, né? Deu tudo certo, maravilhoso, aqui tem negócio. Aí eu falei, bom, se é fácil assim, veio o Purim, que é a próxima festa, naquele ano era uma terça ou quarta, falei, vamos fazer um Purim, quarta à noite, na Burke, onde eu trabalhava, naquele rooftop do Rock Family Shul, vai ser maravilhoso, vamos ter aí 100 pessoas. Fiz o flyer, botei tudo direitinho, consegui banda, comida. 5 pessoas vieram. 5 pessoas, eu me lembro até hoje quem eram as pessoas, com certeza se estão escutando, eles sabem quem são. E aí, eu lembro que no dia seguinte, ou naquela noite, eu pensei comigo mesmo, será que eu estou no caminho certo? Tipo, será que talvez não foi um sonho? Um evento, as pessoas vieram, depois você começa a repensar, será que tem tantos brasileiros para criar uma comunidade ou não? O rabino com quem eu trabalhava, ele também falou, não, você tem que focar mais nos latinos, os brasileiros não são tantos assim. E são momentos que você tem que seguir o teu coração, você tem que fechar os olhos e realmente acreditar naquilo que você colocou como missão e saber que aquilo são precalços, como se fala, né? Precauções no meio de um caminho a ser traçado. Depois eu até percebi o motivo. Você fazer um evento para judeus que moram em Aventura numa quarta noite na Brickell, você está pedindo para errar. Então você também tem que identificar os erros, mas eu digo assim, que de vez em quando é importante você seguir o teu coração, mesmo quando o ambiente à tua volta te fala para fazer diferente.
Bom, Dove, vamos já aqui começar a finalizar. Uau, passou rápido. Que rápido realmente e quanta lição interessante que você nos trouxe hoje, como sempre. Muito Muito obrigado. obrigado. Eu queria te pedir uma bênção ao Conexão Global que possa, digamos, realmente, digamos, compartilhar com as pessoas sempre coisas positivas. Então, bom, bênção eu não posso dar, infelizmente, não tenho essa capacidade, né? Mas eu acho que você falou antes dos 50 anos, né, que você passou essa fase, Ariel. A Mishnah fala que Ben Hamishim Lebina, com 50 anos, desculpa, Ben Hamishim Leitza, com 50 anos é quando a gente começa a focar no legado. Eitzá significa conselho. A Mishnah é muito interessante, ela vai passando as fases da vida do ser humano, o que acontece em cada fase. Né? Então, com 30 anos você atinge o ápice da tua força, com 40 anos você atinge o ápice do teu entendimento, com 50 anos é o ápice da tua capacidade de aconselhar, de deixar um legado. Então, assim, a bênção, eu acho que é o que você está criando para a vida das pessoas, com essa conexão global, que tem tudo a ver com a fase da tua vida, depois de tudo que você construiu e vem construindo, você realmente criar esse legado, essa plataforma de entendimento, de aprendizado, de ponte. Eu acho que a bênção é aquilo que você está criando e é o que você vai sentir com certeza nos próximos episódios e como um geral também na tua vida como um todo, com certeza. Então eu agradeço mais uma vez. Obrigado você pela bênção. Tamo junto. Muito obrigado, Dove. E se você gostou desse episódio, compartilha com pessoas que você possa imaginar que vão se interessar e que vão gostar e que vão também poder absorver esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo episódio.